Meus irmãos, bom dia. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós essa manhã. Amém. Abrir nossas Bíblias. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Romanos 8, a partir do verso 28. Eu lerei, os irmãos acompanhem, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra poderosa, meus irmãos. Que palavra maravilhosa. Não tem como não sentir o coração acelerar e o fogo do Espírito Santo arder dentro de nós depois de ouvir uma palavra dessa. Essa palavra é a palavra que tem me acalentado ao longo desses 2 anos que eu estou no seminário. É uma palavra que tem falado fortemente ao meu coração. E ao longo da minha vida cristã, sempre eu recorri a esta palavra para buscar forças diante das forças malignas que se levantam contra aqueles que querem servir a Jesus Cristo. Muitas das vezes também essa palavra me orientou quando eu estava passando por alguma aflição e não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Mas Romanos 8, 28 deixa bem claro o propósito de nós estarmos aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que estão se adaptando à sua vontade. Jesus ele disse que no mundo tereis aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Muitas das vezes, meus irmãos, passei por momentos muito difíceis naquele seminário. Teve um momento que eu pensei seriamente em desistir. Cheguei a falar com alguns irmãos, vou parar. Eu não sou feito para isso daqui não.
Alguns podem pensar, mas Alex, é só estudar? Não, meu irmão. Não só estudar. A luta é ferrenha, como qualquer outra coisa que uma pessoa que é chamada por Cristo para fazer, e ela se dispõe a fazer, as hostes malignas das trevas se levantam. E a nossa carne também. E aí esta palavra, foi a palavra que me colocou de novo no caminho, que me centrou de novo no objetivo que Deus tinha me chamado. Porque dúvidas aparecem. Será que eu realmente sou um cristão? Às vezes nós nos perguntamos isso. Será que realmente eu ouvi o chamado de Deus, eu ouvi o psiu? Será que realmente este é o caminho que Deus trilhou para mim? Muitas perguntas vêm à nossa mente. E se nós não estivermos pautados na palavra de Deus, e se nós não estivermos com a palavra de Deus escrita em nossos corações, nós vamos vacilar. E vamos esmorecer. E até mesmo podemos desviar dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, esta palavra, no verso 29, ela diz assim: por quantos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. 30. E os que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou, a esse também justificou, e os que justificou, a esse também glorificou. Essa passagem deixa bem claro continuidade. A obra que Cristo começou na minha e na sua vida, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Se você é um homem, uma mulher de Deus, alguém que o Espírito Santo fala em seu coração, e você tem essa convicção, porque o Espírito Santo fala no nosso coração, e não tem como negar isso, não tem como duvidar, Ele vai terminar a obra na sua e na minha vida. Nós nunca podemos duvidar disso. E é isso que me dá força para continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Hoje o meu maior ministério é o meu casamento. Ele está em primeiro lugar. E não foi eu que determinei isso não. Foi Deus que determinou isso. Para qualquer um que é casado. E meus irmãos, qual é a dificuldade? Qual dificuldade é hoje em dia de se manter um casamento? O que nós vemos é casamento durando 5 meses, 6 meses. Quando dura um ano, as pessoas aí no mundo até acham que foi muita coisa. Mas nós vemos em nossas igrejas casamento com 30, 40, 50 anos. Os meus pais que não são cristãos estão casados há 42 anos. E para mim é uma vitória muito grande. Eu sei o quanto que minha mãe e meu pai sofreram para manter aquele casamento. Mas parece que nós, como cristãos, temos uma dificuldade ainda maior. Porque nós temos que encarar o problema. O pessoal lá no mundo, eles têm os escapes deles. Que na verdade é como um avestruz, que só esconde a cabeça assim debaixo da terra, o resto do corpo fica para fora, o predador vem e come. Mas nós temos que encarar o problema. Nós temos que conversar. Nós temos que botar os pratos na mesa. Ou seja, não tem como escapar. E aí, vem outras pessoas ao redor e dizem: que isso? Você é muito jovem, você é inteligente, você é bonito, bonita. Você não tem que estar preso a uma coisa dessa. E eu estou dando o exemplo do casamento, mas isso se refere a qualquer coisa que nós tenhamos comprometidos nessa vida. Porque o mundo aí fora, ele vai dizer que nós não temos que ter compromisso com nada. O nosso compromisso tem que ser com o nosso prazer, com aquilo que vai nos trazer algum benefício. Se aparentemente não está trazendo nenhum benefício, nós temos que largar fora e partir para outra coisa. E assim é qualquer coisa. É o casamento, é o seminário onde eu estou, é o pastor com o seu ministério pastoral, é o professor da escola bíblica, é o diácono, é o presbítero, é a pessoa que está no seu emprego agindo honestamente, alguém chega e diz: deixa de ser bobo, rapaz. Você não pode ser perfeito o tempo todo. Mas não é questão de perfeição, é questão de honestidade, é questão de hombridade, é questão de caráter, de moral.
E nós, na Igreja de Cristo, não podemos deixar esse tipo de pensamento adentrar nos nossos corações. Eu estava conversando ali na porta com o diácono Osés, ele estava dando testemunho do sogro dele. Eu falei com ele assim: hoje o que nós vemos eu vejo uma coisa esquisita. As pessoas pensam que a igreja foi feita para servi-las, e não o contrário. É difícil de você achar alguém que queira realmente servir ao corpo de Cristo. Mas as pessoas, grande parte das igrejas aí fora, você vê um pensamento, um ensinamento de que a igreja tem que me servir, e não o contrário. E nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo fazer uma declaração: eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. E Ele é o nosso maior paradigma, é o nosso maior exemplo. Então, meus irmãos, diante dessa palavra aqui que diz que Jesus me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou, nota que Ele está falando no presente, Ele não está falando no futuro. Ele vai me glorificar, não, Ele já me glorificou. Jesus já fez a obra na minha e na sua vida. Nós só temos que executar aquilo que Ele nos chamou para ser feito. Não podemos esmorecer, nem podemos duvidar, porque a obra em nossas vidas já foi feita. Nós só temos que marchar, seguir em frente, tomar nossa cruz e seguir em frente, confiantes em Jesus Cristo, confiantes nessa palavra. Se eu, como cristão, não confio nessa palavra, tem algo de muito errado comigo. Verso 31 ao 37, o título da nossa Bíblia, dessa perícope, ele vai dizer assim: as provas e a certeza do amor de Deus. O mundo de hoje tem uma dificuldade muito grande em dizer o que é o amor. Alguns acham que o amor é uma paixão, outros acham que o amor é receber presente, outros acham que o amor é só relação sexual. Mas o amor é este amor aqui que a Bíblia nos mostra o tempo todo. É o amor de dar a vida um pelo outro. É o amor que Cristo exerceu por nós, que mesmo nós, sendo ainda seus inimigos, Ele morreu por nós e nos amou e nos tirou do meio das trevas, da lama do pecado, sem esperar nada em troca, porque nós não temos nada para oferecer para Cristo, porque Ele já tem tudo. Deus já falou lá no Velho Testamento: se eu tivesse fome, eu não falaria para vocês. Se eu precisasse de sangue de animais, de carne de animais, eu não precisaria que vocês viessem sacrificar por mim, porque eu sou dono de todo o universo. Ele é dono do ouro e da prata. Esse é o amor que nós devemos exercitar. O amor que Jesus exercitou por nós e exercita por nós. Que João vai dizer que é um amor que constrange. E ele é tão constrangedor que ele nos obriga a amá-lo, porque ele nos amou primeiro. O verso 31 vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A minha carne, as potestades, os principados, os demônios, o pecado, as várias coisas que o mundo oferece para nós abandonarmos a presença do Senhor, a culpa que eu, na minha experiência, é uma coisa que eu percebo que é muito forte para derrubar um crente. Ele abandona o pecado, a escravidão do pecado, mas fica escravo da culpa do pecado que cometeu. Não entende que Deus lançou os nossos pecados no esquecimento. E Satanás se aproveita desse ardil, lançando mão das acusações e nos aprisiona. Irmãos,
Lança fora a culpa. Lança fora. Quem poderá nos acusar? Aqui vai dizer essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele a todas as coisas? O que Deus tinha mais de precioso consigo era o seu Filho unigênito. Ele não pensou duas vezes, assim diz a palavra, em nos dar o seu Filho, que era a coisa mais preciosa que ele tinha naquele momento. Será que ele vai negar alguma outra coisa para nós? Obviamente que esteja dentro da sua vontade. Será que temos que duvidar na hora da oração? Não, eu não sou merecedor de uma bênção de Deus. Eu não sou merecedor de uma graça do Senhor. Mas a palavra aqui está bem clara. Ele nos deu, não nos poupou o seu Filho. Será que ele vai nos negar qualquer outra coisa? Quando nós chegarmos diante do altar de Deus, porque a morte do Senhor Jesus Cristo nos proporcionou isso, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós podemos chegar ao Santo dos Santos sem temor. Temos que chegar lá convictos, com fé, porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós podemos chegar lá diante dele, daquele trono maravilhoso, contemplar aquela glória, se prostrar diante do nosso Senhor e fazer as nossas petições. Então, meus irmãos, não tema diante do Golias que está se apresentando diante de você. Não tema. Não tema, mas se esconda em Jesus Cristo e avance. Verso 35, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém pode nos acusar. Jesus ele vai dizer para mim e para você, como ele disse para aquela prostituta: aonde estão os teus acusadores? Senhor, não vejo ninguém, então nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso não quer dizer que nós não devemos ser humildes, que nós devemos viver a moda vamos embora, como diz por aí. Não é isso. É ter a convicção que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo é por nós, e que Ele está pronto a perdoar aquele que vier diante dele com um coração humilde, com um coração arrependido. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, irmãos, poderá nos condenar diante do intercessor desse? Diante dessa obra que ele fez, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não há condenação àqueles que estão em Cristo. Lança a culpa fora. Lança o acusador fora. E vai diante do Senhor Jesus com o coração aberto. Rasga o seu coração diante dele. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará desse amor, meu irmão? Nada pode nos separar desse amor. Nem nós mesmos. Nem nós mesmos conseguimos fazer com que esse amor se afaste de nós. Jesus ele vai te resgatar. Mesmo que você, dentro da sua teimosia, mas se você for um eleito de Cristo, querer se afastar dele, ele vai te envolver com o seu amor e você vai ser constrangido a voltar. Eu já passei por isso. Quando eu relatei isso, eu queria desistir do seminário.
o amor dele me abrangeu, me envolveu e me constrangeu a voltar e a pedir perdão a ele por eu ter tido esse pensamento, essa vontade. Que amor é esse, meu irmão? O salmista vai declarar: Deus, quem somos nós, os seres humanos, para que o Senhor se incomode conosco? Por 2 vezes o salmista vai declarar isso em salmos diferentes. Tão boquiaberto que ele ficou com esse amor. Por que então nós vamos fraquejar? Por que então nós vamos pensar em desistir? Mas vamos nos apegar a esse amor, meus irmãos. 36 e 37 para finalizar. Como está escrito: por amor de mim, por amor de ti, somos entregues à morte a todo dia. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. E aqui nos traz um alerta. A obra para a qual nós fomos chamados não vai ser para que nós tenhamos boa vida, não vai ser que nós vivamos em regalo, mas vai ser que nós sejamos entregues à morte o dia todo. Não é todo dia, é o dia todo. A morte nos circundando, porque com coragem nós estamos pregando Jesus Cristo ressurreto. Satanás, ele não vai ficar satisfeito com isso. O mundo vai te odiar por isso. Mas ele, o Senhor da glória, o Senhor do universo, o Rei dos reis, ele vai te amar incondicionalmente. Não vai se envergonhar de você, se você não se envergonhar dele. Mas ele deixou esse alerta aqui. Então, quando você ouvir alguém dizer que o Evangelho é regalo, que o Evangelho, como dizem em algumas igrejas aí, o Evangelho quando fica doente, o cristão não passa necessidade, isso é mentira satânica. Porque o que a palavra de Deus diz, como somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas isso, meus irmãos, é para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja colocado nos 4 cantos da terra, porque quando isso acontecer, ele voltará. E quando ele voltar, a minha oração é que eu e todos os meus irmãos aqui não sejamos pegos dormindo como aquelas virgens, mas nós sejamos pegos por Jesus de pé, com a cabeça erguida, glorificando o nome dele e sendo levado nas alturas para se encontrar com o nosso Rei e voltar para declarar para todo esse mundo que já no maligno que Jesus é o Rei. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.